Desde 2016 eu pesquiso sobre imigração para os Estados Unidos e durante esses anos eu ouvi muitas histórias complicadas envolvendo imigração, falsas promessas, as pessoas que confiaram em profissionais que a- aparentavam ser uma coisa, mas na prática eram outras. E existe algo que começou a me chamar a atenção observando os vídeos de brasileiros que moram nos Estados Unidos falando sobre imigração americana. Muitos simplesmente eles se apresentam simplesmente como um advogado, ou então como um advogado internacionalista. Ou sai falando as coisas lá e escreve advogado na tela. Enquanto isso, ficam lá falando termos jurídicos de imigração americana, green card, USIS, deportação, asilo, todos os EBs que você já ouviu falar na sua vida e outros temas de imigração. Isso naturalmente cria uma percepção muito forte para quem está assistindo. Aquela percepção de que aquela pessoa é um advogado licenciado nos Estados Unidos. Ou seja, como nós aqui tem uma licença no Brasil, a OAB, ele tem a Bar Association. Porque quando uma pessoa vê alguém morando nos Estados Unidos, usando termos jurídicos, e se apresentando como advogado, o nosso cérebro automaticamente entende aquilo como essa pessoa é um advogado americano. E honestamente, eu acho isso um ponto muito importante para a comunidade brasileira começar a refletir. Porque a imagem cria autoridade antes mesmo da verificação acontecer. Se a gente fizer uma analogia aqui, imagine assim, você vê alguém fazendo vídeo no YouTube vestido de médico dentro de um hospital e falando sobre cirurgia. Qualquer um que está assistindo vai achar que automaticamente vai acreditar que aquela pessoa é um médico licenciado. Ou já viu aqueles vídeos de quando acontece um acidente aéreo, aparece alguém uniformizado contando histórias sobre aviação? Não, naturalmente as pessoas vão presumir que aquele é ou um piloto habilitado ou um piloto aposentado. Mas a imagem por si, ela transmite confiança e autoridade. E o que eu vejo é que exatamente isso acontece em muitos conteúdos de imigração americana. O brasileiro, ele vê o cenário e vê as pessoas nos Estados Unidos, vê aquela palavra advogado aparecendo lá na tela e automaticamente cria aquela percepção de autoridade profissional americana. Isso é um problema, né? O ponto assim, o problema é que isso acaba criando um padrão perigoso para redes sociais, porque parece que qualquer brasileiro agora vendo os Estados Unidos falando sobre imigração, automaticamente vira advogado licenciado. Então tem Bar Association agora. Essa é a cabeça do público. E a imigração assim, é um negócio muito sério. Para funcionar apenas com aparência, percepção visual. Né? Não estamos falando aqui sobre processo imigratório, nós estamos falando de famílias inteiras tomando decisões. Pessoas vendendo seu patrimônio, pessoas mudando completamente de vida. E quando alguém está emocionalmente envolvido com o sonho de morar nos Estados Unidos, fica muito fácil acreditar na imagem que está sendo construída na internet. Por isso, eu acho que a transparência profissional é algo extremamente importante. Na minha opinião, quando alguém fala sobre imigração americana, deveria deixar claro para a audiência exatamente qual é a sua atuação profissional. Eu falo aqui no meu canal sobre processos imigratórios, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, mas eu deixo claro que eu sou um advogado brasileiro, atuando no Brasil. Isso automaticamente gera clareza, isso protege o público, porque existe uma diferença muito grande em estudar a imigração americana, produzir conteúdo educativo e efetivamente ser licenciado para atuar nos Estados Unidos. E eu sinceramente acho que a comunidade brasileira precisa começar a prestar mais atenção nisso, porque hoje em dia muita gente toma as decisões importantes baseada apenas naquela imagem, né, naquele vídeo bonito, naquele cenário americano, flag, naquela bandeira, né? Criando aquela autoridade visual. Mas a imigração vai muito além disso. No final do dia, o mais importante não é quem parece autoridade na internet.
O mais importante é entender exatamente quem está orientando o seu processo. E qual é a real qualificação daquela pessoa? Dá para se entender, dá para vocês entenderem o que eu quero dizer? Porque quanto mais clareza existir nesse mercado, menos espaço vai existir para confusão. Falsas expectativas, situações complicadas envolvendo imigração, que a gente já conhece, tanta polêmica, né? E honestamente eu vejo isso, que isso faria muito bem para a comunidade brasileira, que sonha em viver nos Estados Unidos. Mais transparência, mais responsabilidade, menos ilusão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletir sobre esse assunto. Meu nome é Valdemar Lima, eu trabalho com imigração no Brasil e minha ideia desse vídeo é ajudá-los a pensar um pouco, analisar um pouco o que anda acontecendo. E nós, como profissionais, você é um advogado no Brasil, você não tem a licença nos Estados Unidos, deixa claro para o seu público quem você é, o que você faz, que você tem uma firma, que você tem advogados assistindo os seus processos dentro da firma, da empresa de consultoria que você constituiu. Deixa tudo às claras. Porque isso é o que eu acho que deixa menos margem para que os brasileiros se metam em problemas. Quanto mais transparência, melhor relação. Quanto mais clareza, melhor todos vão conseguir fazer o seu processo de uma forma, mesmo que não dê certo, mesmo que algo ocorra no meio do caminho, mas ele teve o benefício da dúvida. Ele sabia exatamente com quem contratou, sabia exatamente quem ele estava contratando. Ele não precisou saber descobrir depois que ele tomou, de repente, que eles chamam de RFE, né? Que é um Request for Evidence, que é quando você, como se fosse uma apelação, que o seu processo não deu certo por algum motivo, e você simplesmente perdeu seu dinheiro, perdeu tudo. Lá na frente você descobriu, mano, o cara que me assistiu, que conduziu meu processo, não era advogado, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu pensaria melhor. Entende? Esse é o ponto do vídeo. Então eu agradeço por ter assistido e até uma próxima. Obrigado.